Vitória, horário regimental de início da nossa reunião extraordinária, a primeira reunião extraordinária da primeira sessão legislativa da 20ª legislatura da Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas. Um único item de pauta, começaremos a discutir a matéria. Estamos aguardando ainda. O vereador André Brandinho justificou sua ausência. Leonardo Monjardim, nosso presidente, e Baiano, vereador Baiano do Salão, disse que virá para participar, ocupando a cadeira da comissão do partido, do Podemos. Ok? Vereadores, a proposta é uma proposta do Executivo, é o projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes de elaboração da lei orçamentária. A LDO antecede a lei orçamentária, a LOA, e cria diretrizes para ela, sim, ser redigida. A matéria recebeu, por parte do vereador professor Juscelino, são 1, 2, 3, 6, são 6, vereador? 6 emendas? Com 6, com 9. Isso. O projeto dele está aqui. Com 6 alterações, eu fiz, professor Juscelino, a defesa da LDO, acho que, se Vossa Excelência apresentou a emenda, concorda com a sua grande maioria, apresentando ajustes que entende necessários. Então, vamos aos ajustes, porque acredito que o texto em si está pactuado, que merece ser aprovado. No seu entendimento com emendas, no nosso sem emendas. Então, vamos debater as emendas para que a gente consiga, assim, ter vencido ou ser vencido no que diz respeito a essas emendas modificativas. Ok? A primeira delas é a ampliação das unidades do tempo integral. Vossa Excelência coloca junto com essa ampliação do tempo integral, concurso público para profissionais da educação especial, construção e ampliação das unidades de ensino, reforma de unidades de ensino, formação dos profissionais de educação, valorização dos profissionais da educação. Essas são as 6 na área da educação. Procede? Quer debater separado ou você prefere? Acredito de verdade, vereador Juscelino, que o poder diretivo, a execução do orçamento e a sua elaboração precisa se dar pelo Executivo. As suas áreas em que você aponta a necessidade de modificação, são as áreas que o Executivo mais tem entregue. Então, há um compromisso com elas. A sua emenda reforça desafios importantes para a Vitória, mas que já estão sendo alvos de cuidado pelo Executivo. Por exemplo, concurso público profissional de educação. Foi pela primeira vez que aconteceu na história. Isso é um marco para a educação especial. Por isso, eu dou o voto favorável ao Executivo, no sentido de que eu não preciso colocar na LDO, uma vez que já é compromisso, não eleitoral, mas de mandato, com ações concretas em defesa da inclusão. Da mesma forma, as unidades de ensino em tempo integral pularam de 3, eu brinco, são 3,5, para 41, salvo engano, até o momento. Conheço algumas delas, participo e estou presente no dia a dia escolar de algumas delas, e realmente precisamos enaltecer que é uma solução para pais que precisam trabalhar o dia inteiro e não têm com quem deixar os seus filhos. Então, gostaria de te ouvir sobre a necessidade das emendas ou se podemos seguir sem emendas. Davi, nós vamos fazer o seguinte, discutindo cada ponto, aí a gente... Vossa Excelência, bate-bola. à vontade. Tá.
a minha preocupação e a nossa defesa de fazer as emendas na LDO, que é o momento específico para nós discutirmos qual rumo que a cidade de Vitória quer seguir. E quando a gente vê a LDO, ela carece de informações de quais programas e projetos, de fato, dentro do orçamento estarão contemplados. Ah, mas a gestão já tem feito. Mas eu já vi o prefeito vir aqui, nessa casa, dizer que os vereadores foram omissos no momento de discutir. E eu não quero ter essa responsabilidade do prefeito vir aqui numa audiência pública dizer que nós fomos omissos e não colocamos na LDO o compromisso. Ele fez isso aqui publicamente, não comigo, porque se fizer comigo esse ano eu vou falar, eu apresentei e a orientação do governo foi não aceitar a nossa emenda. Então, o compromisso é um compromisso político. Aqui eu não estou colocando recurso, que não é minha atribuição, mas estou colocando, precisa priorizar na educação, o tempo integral, o concurso dos professores, o concurso público é o programa que tem destinado na Prefeitura de Vitória, tá? Eu não pude criar um outro programa, porque não é minha atribuição. Esse programa, quando eu falo concurso público, tem lá, único e especificamente, o concurso público da educação especial, que pode se tornar um concurso público para o magistério, independente da função. Também falo aqui da construção e ampliação das unidades de ensino, reforma das unidades de ensino, formação dos nossos professores, valorização dos profissionais da educação. Então, tudo isso é um bojo que é importante para a cidade, que precisa estar demarcado na LDO, e a nossa tarefa aqui é apresentar uma emenda para que, no futuro, nós não sejamos responsabilizados por omissão de não colocar. Estou fazendo a minha tarefa enquanto vereador dessa cidade, professor dessa cidade. Quando a gente está discutindo agora, nesse momento, educação, não posso fazer aqui, deixar que a gente passe sem discutir esses elementos. Então, na área da educação, nós estamos apontando essas necessidades. Claro que tem tantas outras, mas nesse momento a gente está falando disso. E aí, Davi, a sua emenda, né, a gente fazendo seu parecer, me causa até surpresa e estranheza, e você fala agora da questão do concurso público, que foi uma pauta, inclusive, né, bem falada por você, no seu mandato, no seu trabalho, e aí você se colocar como segregação institucionalizada, quando você defendeu o concurso público. Né, você defendeu isso. Então, como é que se defende no momento, falando que é importante, e agora a gente está segregando? Então, assim, é só mesmo essa responsabilidade nossa, coletiva, enquanto Câmara Legislativa, que produz e fiscaliza o orçamento, que esse é o momento da gente atuar. Se a gente abrir mão, não precisa de emenda, está ótimo a LDO do jeito que veio. Entende? É essa discussão que eu gostaria de provocar na educação. Tá, presidente? Ok. Obrigado. Vamos... Vereador Monjardim, posso terminar só o bate-bola que está tendo? Passamos para as de saúde. As de saúde, Vossa Excelência propõe. Aqui, formação. Vigilância e saúde. Está aqui. Não, está aqui. A construção e reforma ou ampliação da rede SEMOS, o concurso público também para a área da saúde, ampliação e implantação da operação Alimentando Vitória, aqui já vai na assistência também. Reativação e operação do restaurante popular de Vitória e Vitória Mais Cultura, é o Fundo Municipal Funcultura e Projeto Rubem Braga. Mais uma vez, Vossa Excelência marca uma posição importante naquilo que Vossa Excelência se propõe, que é o debate de 3 áreas sensíveis e desafiadoras. Já falamos sobre educação, agora estamos falando tanto da cultura, tanto da saúde como da cultura, e eu permaneço defendendo os avanços já realizados pela gestão, razão pela qual podemos votar a emenda, o projeto, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem emendas.
vereador Juscelino. Sua opinião, minha defesa foi a LDO sem emendas também com relação a sugestões na área da assistência e na área da assistência e na área da saúde, de Vossa Excelência. Presidente, mais uma vez fazendo a defesa em questão das nossas emendas, agora tratando da saúde, né? Nós falamos, e aí assim, no parecer de Vossa Excelência, o senhor coloca que a rede de assistência exige investimento e que a gente não tem capacidade orçamentária, a cidade, né? A cidade de Vitória não tem capacidade orçamentária do município, resultando em risco de comprometimento de equilíbrio fiscal. Ué, nós estamos entregando os nossos PAs para entidades privadas, num custo de 70 milhões, quando Vitória não precisaria gastar esse valor, e aí não me parece razoável a justificativa de orçamento para a gente discutir a questão de saúde. Nós temos gargalos na saúde de Vitória ainda, nós temos unidades de saúde que precisam de mais atenção. Não vou aqui fazer um debate vazio, né, de só apontar problemas, a gente reconhece os avanços, muito do que os trabalhadores têm feito na cidade de Vitória, os trabalhadores da saúde, mas a gente não pode também deixar a nossa LDO sem nenhum apontamento específico de quais são as prioridades na área da saúde, trazendo aqui os programas e projetos de atividade já elencados pela Prefeitura, na tabela da Prefeitura de Vitória, quando fala da rede de assistência à saúde, da vigilância em saúde, que vai englobar tanto as unidades de saúde, quanto os serviços necessários, a atenção básica do nosso povo, que precisa do SUS. E defender o SUS é o nosso compromisso. Defender o povo é o nosso compromisso. E a saúde pública precisa ser compromisso da cidade de Vitória. Quando o senhor bota aqui em vários momentos a questão da necessidade de apontar o momento da LDO, não é o momento da gente discutir a fonte orçamentária. Isso é na LOA. Nós vamos discutir na LOA em momento oportuno. Agora é apresentar quais são as necessidades que a cidade de Vitória tem. E essas necessidades, nós estamos aqui dando um cheque em branco para a Prefeitura de Vitória fazer o que ela bem entende do orçamento da cidade. Fecha a Câmara e não precisa ter Câmara Municipal. Nós não precisamos aqui dialogar sobre orçamento, porque o orçamento que a Prefeitura manda, a proposta orçamentária, os programas e projetos, segundo o que Vossa Excelência está me dizendo aqui, está perfeito. E não está. O que nós estamos colocando é quais são as prioridades para a cidade de Vitória no próximo orçamento. Depois nós vamos discutir as fontes. Quando a Prefeitura mandar o orçamento, tem tanto X para isso, tanto X, aí nós vamos elencar em cada um desses programas quantos por cento poderia ser investido em cada área. Nós temos os profissionais de saúde que estão batendo as nossas portas reclamando dos seus subsídios, dos seus salários, abaixo do salário mínimo em alguns casos. Então, esse apontamento, e nós estamos fazendo, vereador Davi, com muita responsabilidade. Com muita responsabilidade. Por isso, inclusive, fizemos a emenda. E volto a dizer, líder de governo, Leonardo Monjardim, que chegou aqui acompanhando a nossa sessão, Léo, que eu não quero ser responsabilizado pelo prefeito dessa cidade, como já vi ele fazendo com outros vereadores, que em momento oportuno nós não dialogamos o orçamento. Não gostaria, não quero ter essa responsabilidade. E por isso estou vindo aqui, deixando registrado nessa casa, que estou apresentando as emendas, porque se o prefeito ou qualquer alguém da equipe dele vir aqui dizer: ah, vocês tiveram um momento de discutir o orçamento, não apresentou a emenda porque não quis. Eu já vi ele falando aqui em sessão de audiência pública. Isso eu não vou aceitar. E aí eu estou registrando, e isso é um compromisso que Vossa Excelência, Davi, a partir do seu parecer, está encaminhando. Então, assim, não tem nada aqui que prejudica a Prefeitura de Vitória, não tem nada aqui que prejudica o orçamento. Nós estamos falando quais são as prioridades. Precisa deixar em aberto, porque a gente sabe que prioridade na vida da cidade é a educação, saúde, assistência, direitos humanos, cultura, habitação, saneamento e outras coisas. A gente já sabe que isso é prioridade. Mas, de fato, quais são as prioridades? É isso que eu estou elencando na questão da saúde. Obrigado. Os elogios tecidos pelo professor Juscelino à saúde e à educação certamente são
direcionado aos nossos servidores. Eu também concordo que nossos servidores da saúde e da educação, nossos servidores do município de Vitória, eles são a razão de estarmos tão bem avaliados em muita coisa. Então, concordo. Léo. Obrigado. Vereador Davi, agora vice-presidente, assumindo interinamente a presidência. Primeiramente, quero parabenizar o vereador Davi Ismael pela relatoria. Eu li e reli por algumas vezes o parecer, o relatório, e eu, particularmente, vereador, você foi muito feliz, pontuou muito bem, é algo que foi muito bem construído. Eu aqui, obviamente, a gente acumula funções na Câmara, né, como vereador, como líder do governo, nesse caso específico, como presidente da Comissão de Finanças. Obviamente, aos olhos de quem está de fora, pode parecer muitas vezes que nosso posicionamento é em razão de cargos transversais que a gente representa. Mas quero, sob minha ótica, e aí não estou falando como líder de governo, e também não, nesse momento, como presidente da Comissão de Finanças, mas sob a perspectiva de um olhar de legislador, de alguém que está no legislativo. Eu sempre defendi uma tese que o Executivo é que está muito mais apropriado para saber aonde alocar os recursos. Não só porque faz a gestão da cidade, sabe aonde realmente a coisa está apertando ali no calo, sabe exatamente quanto tem o custeio, os contratos, mas, sobretudo, porque dialoga permanentemente com todas as regiões da cidade e com todos os segmentos da cidade. Nós, como parlamentares, ainda que sejamos vereadores do município, mas nós temos, por natureza fisiológica, seja política, existe uma geopolítica no imaginário dos eleitores, inclusive do próprio político, de representar ou segmentos ou determinada região da cidade. De maneira que a gente pode, e quase sempre acontece, ser contaminado por uma necessidade daquilo que a gente representa, com a qual a gente tem um maior estreitamento de diálogo, ou mesmo pela região que a gente representa. De maneira que pode nos induzir a fazer determinados recortes no orçamento e propor novos investimentos em algo que, sob a ótica daquele mandato, pode ser mais importante do que tantas outras coisas que tem na cidade, pela necessidade daqueles que estão muito mais próximos da gente. Então, da mesma forma, quando se discute a questão da emenda impositiva, eu, particularmente, tenho algumas ressalvas, justamente sobre essa mesma ótica. Por quê? Você faz com que, às vezes, determinado recurso, obrigatoriamente destinado a um mandatário, possa ser investido em algo na cidade que, dentro daquela necessidade difusa da cidade, pode ser inferior ao objetivo de cada parlamentar. Então, quando a gente tem um bolo orçamentário, mas você tem uma gestão que, através de sua Secretaria de Planejamento, sua Secretaria de Finanças, que faz um cronograma de investimento, onde você discute a cidade de uma forma muito mais ampla e difusa, você tem condições de saber linkar, de acordo com aquilo que você tem de recurso, e aquilo que é mais prioritário para a cidade, ou a necessidade, inclusive, da cidade, seja ela como pessoa física, seja ela ou mesmo estrutural. Então, obviamente, aqui não desmerecendo qualquer emenda que seja colocada, é uma prerrogativa do vereador e deve ser exercida, mas eu penso que o vereador também tem que ter essa compreensão de que a gestão pública, independente de ser governista ou ser da oposição, ela que tem os elementos, os subsídios de informação muito mais refinados para poder direcionar o recurso público. Porque esse recurso ele é finito, nós não temos condições de fazer tudo, de maneira, mas também a gente precisa estabelecer que linkar o quê? Prioridades. E quem é que consegue fazer isso com excelência? É quem conhece toda a realidade da cidade. E a gente, individualmente, através do nosso mandato, a gente tem uma visão muito restringida em razão de, muitas das vezes, representar de forma mais próxima alguns segmentos ou uma geografia, uma geopolítica da cidade que não compreende ela como um todo. Te dou um exemplo aqui, particular nosso.
A gente discute matérias difusas, discute matérias da cidade, mas é inegável que hoje nós temos, por exemplo, Davi Ismael, que tem uma identidade com o autismo. É alguém que tem um olhar focado para a construção de políticas públicas voltada para esta área, da mesma forma que é um representante dos cristãos aqui da nossa cidade, de forma muito legítima. Então, isso faz com que ele tenha um olhar muito mais aprimorado e estabeleça critérios de necessidade ou de prioridade para essas áreas a qual ele representa. Ao lado dele tem o vereador Maurício Leite, que é um prefeito da cidade, até que eu expressando cidade, porque é de tão grande que é o bairro Jardim Camburi. Uma pessoa que chegou lá, foi um dos fundadores, eles têm aqui 5 mandatos prestando serviço para Jardim Camburi, que, obviamente, se perguntar, ele vai concordar com o que eu estou dizendo. O olhar dele não é que ele seja um vereador exclusivamente de Jardim Camburi, ou que ele não tenha responsabilidade sobre as discussões da cidade, mas o olhar é muito mais aprimorado e as demandas que chegam até ele é de Jardim Camburi, e é natural que isso aconteça. Isso acontece com a Assembleia Legislativa na geopolítica do Estado. Da mesma forma que no Congresso, cada deputado estadual, federal também discute os temas pertinentes à política pública do Estado dele. Nós temos um outro ali, que é um vereador que tem uma característica mais humanitária, que desenvolve um trabalho já há tantos anos como líder comunitário, e hoje tem a oportunidade de representar aquela comunidade de bairro da Penha aqui na Câmara de Vitória, que também, se você estabelecer hoje para ele um olhar sobre qualquer demanda da cidade, vai ser direcionada para aquela região, pela necessidade, pela falta de representatividade. Da mesma forma, se tivesse emendas impositivas, e aplicaria os recursos lá. Estou mentindo? Não. Como eu represento a educação, represento aqui a cultura, tenho uma pauta conservadora, e é assim que a gente desenvolve o mandato. Por isso que a pluralidade é muito importante no parlamento, de maneira que a gente possa representar a sociedade como um todo, mas com um olhar muito focal na maioria das vezes. Então, eu quero pedir a compreensão de Vossa Excelência e, da mesma forma, já fazer com que os demais colegas da comissão reflitam sobre essa possibilidade de se manter o orçamento na íntegra, em razão de entender que, além de termos lá diversos técnicos muito bem preparados na prefeitura, que, dentro das suas pastas, conseguem fazer um estudo mais aprofundado e dialogar de forma mais permanente com cada segmento, a prefeitura é que tem todos os elementos para, de forma muito precisa, utilizar o recurso disponível para aplicar na cidade de uma forma mais eficiente. Então, eu só queria fazer esse relato, essa explanação, de maneira que a gente possa fazer uma reflexão muito pertinente. As suas emendas serão analisadas de toda forma, mas a gente tem que compreender que, às vezes, um olhar focal, neste momento, se tratando de orçamento público na cidade, a gente precisa ter isso de uma forma mais ampliada, não aos olhos daquilo que a gente debate, às vezes, dentro do nosso mandato. Mas parabenizo Vossa Excelência pela atuação, pela assessoria que tem trabalhado, estudado, apresentado propostas, que é extremamente legítima, mas que Vossa Excelência possa fazer uma reflexão para que a gente possa aplicar de melhor forma possível o recurso disponível para investimento na cidade de Vitória. Vereador Maurício. E assim encerramos a fase dos encaminhamentos. Senhor presidente, eu quero parabenizar o vereador Juscelino. Tá bom. Vereador Juscelino, como sempre, sua preocupação, Juscelino, a gente tem que te parabenizar. A gente assiste e vê a sua responsabilidade, seu interesse público. E aqui eu costumo dizer que o parlamento é onde a gente discute as diferenças. Quando presidente da Comissão de Finanças, por exemplo, eu sou a favor da emenda positiva. A gente vê que essa casa, a diferença de pensamento, de trabalho, a orientação, aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente pode levar de melhor, às vezes aquilo que você quer levar de melhor para a comunidade, que você vai carimbar isso aqui, é um trabalho que eu estou fazendo, ouvindo vocês, isso aqui é eu, vereador Juscelino, ou vereador Davi Ismael, o baiano do salão que levar para o Barro da Penha, que define as emendas positivas. Mas eu quero dizer que a gente tem assistido a administração do prefeito Lourenço Pasolini na questão da saúde, na educação, por exemplo, como já foi colocado aqui pelo presidente Ora, Davi Ismael vem falando sobre a questão de 3 escolas integrais e meia para 40, a gente assiste a preocupação do prefeito e tem que levar isso para a cidade de Vitória. Isso aí eles sabem
como na educação, na saúde, como o recurso público deve ser aplicado, que está convivendo hoje. Inclusive, nós estamos passando até numa ação diferenciada aí no país, inclusive até para poder manter o equilíbrio fiscal, a transparência da gestão, igual tem sido colocado, e dizer que existe essa preocupação sua, como existe a minha, existe do vereador Davi Ismael, porque a equipe já vem, Baiano, estudando tudo aquilo no programa, na primeira gestão do prefeito, entra na segunda, no primeiro ano, dando continuidade do que ficou em falta do mandato passado para esse, a coerência de obras que a gente nem esperava que foram feitas, para você mostrar a transparência do trabalho que tem sido feito na nossa cidade. Nós vamos aí na área dos mangues, na área dos morros, a educação, igual tivemos agora lá no São Benedito, e outras mais que tem, mostra que essa casa, no seu papel de fiscalizador, e a orientação dos vereadores junto com o prefeito, tem dado resultado. Então, quero deixar de antemão ao parceiro Juscelino aqui dessa Câmara, o compromisso que esse vereador tem e acompanhar o vereador Davi Ismael no seu relatório. Eu só me permitam acolher a crítica do vereador professor Juscelino com relação ao concurso público. A fundamentação colocada não reflete exatamente o que penso. Eu quero, então, ajustar e faço isso por meio da ata, dizendo que o concurso público foi feito na cidade de Vitória, é importante para a formação do conhecimento acerca de cada aluno da educação especial, e sem sombra de dúvida, fazemos cobrança pela chamada de mais servidores da educação especial, porque o concurso público, nesse caso, possibilita bagagem, aprimoramento da educação especial. Então, eu peço que não seja levado em conta. Meu pedido de voto permanece o mesmo. O projeto original, sem emendas, todavia, com a redação com relação ao concurso público, eu descarto essa que eu assinei para substituir, valorizando e reconhecendo a importância do concurso público, e te parabenizo por esse alerta. Então, vamos te ouvir, mas vou colocando a pedido dos vereadores aqui o projeto em votação, mas a gente permanece debatendo. Então, o projeto em votação. Parecer do vereador Davi Ismael, parecer defendendo o projeto original sem emendas. Vereador Juscelino, professor Juscelino. Eu vou ali em cima. Ok, de novo eu só enfatizo que eu vou juntar a justificativa, uma nova justificativa com relação ao concurso público, enaltecendo que foi feito o primeiro concurso, é um compromisso dessa gestão, mas essa destinação pode restringir o acesso, não é o que penso, ok? Não, está votado, mas queremos ouvir o professor Juscelino. Te elogiei já. Vereador Davi, você pediu aí, né, diz que realmente o seu relatório tem um equívoco. Aí eu acho que tem mais um. Vou apresentar a você mais um. Porque Vossa Excelência costuma dizer aqui que não acredita nas eleições de diretores de escola, enfim, que é um problema. E aqui embaixo você fala de processo democrático e transparente na participação das comunidades escolares, professores, alunos, família. Ué. Qual parte? Mas quem fala é o Mojardim, tá? É no item 4. Não, Vossa Excelência também já disse aqui. Estou bem atento. E aí aqui o senhor fala que precisa ter processo democrático para definir as coisas nas escolas. Eu pediria, depois o senhor reflete aí, dá uma lida nesse relatório com atenção, que esse relatório contradiz muito o que Vossa Excelência conversa aqui na plenária que a gente está habituado a conversar todos os dias. Esse relatório aqui mostra o outro Davi Ismael, que inclusive pode se filiar
ao PT, ao PSB de novo, a algum outro partido, porque é um relatório muito bom, mas está contradizendo aquilo que você diz aqui todos os dias. Professor Celino, só uma parte. Deixa eu apresentar ali o Finés, meu Quem? advogado. Finés, meu advogado. Ele Prazer, elaborou, Finés. Ele elaborou com relação, eu dou, você constatar que eu Muito dou plena bom. liberdade à assessoria na hora da redação. Mas, de verdade, Então- também pensamos diferente com relação a isso. Mas, pontuando, a voz mais firme na defesa da extinção da eleição de diretores é a do Monjardim. Verdade. Eu não subscrevi, eu não apoiei, eu não assinei. Em nenhum momento eu quero formar a minha convicção. Temos diretores fantásticos, como a Ineida, e acho maravilhosa. É lá da sua região, não é? Não, Ineida é de Santa Marta, MF Marieta Escobar. É a Lívia, que é Nota de... 10. Lívia de Paulo Freire, Eliseu do Neuza Nunes Gonçalves. Abrindo um parênteses e dizendo que o modelo que eu defendo não impede a essa diretora que seja a diretora. O que eu penso é que a gente tem um controle de ter possibilidade de exercer a política pública já planejada pela gestão em consonância com o diretor que ali está fazendo a gestão da cidade, ou da escola, me desculpe. Da mesma forma que, inclusive, não também estou aqui querendo fazer reserva de mercado, nem fazendo aparelhamento da máquina. Porque se tivermos que fazer uma discussão com os professores, diretores, com o SINDIUPS, no sentido também de privatizar a gestão administrativa, não tem dificuldade nenhuma. Porque se o argumento, a contra-argumentação por parte de alguns diretores é de que há um trabalho sendo feito para aparelhamento das escolas, eu não tenho dificuldade nenhuma de discutir também a privatização. O que eu acho que nós temos que ter é uma independência ideológica e se para aplicar uma gestão nas escolas de forma administrativa, utilizando da melhor forma os recursos públicos. E a parte pedagógica ser como ela é até hoje e como deverá ser sempre discutida pelo governo federal através do Ministério da Educação. Só para deixar esse parênteses, porque pode dar uma conotação de que bons profissionais não poderiam ser prestigiados no modelo onde os diretores pudessem ser indicados e nomeados pelo Poder Executivo ou pela Secretaria de Educação. Da mesma forma, quero deixar também claro que estou aberto a fazer um debate de um modelo, mas um modelo que seja diferente do atual, que eu acho inapropriado. Só isso, vereador Juscelino, continue com a palavra. Me desculpe a interrupção das suas falas aí, por favor. Tudo bem, presidente. Não, só me causa estranheza um relatório que é extremamente contraditório e a todo momento fala diferente do que está acontecendo na cidade de Vitória. Eu vou trazer um outro ponto aqui. Por exemplo, quando vai falar da gestão do SUAS. Antes, porém, falar da reforma das unidades de saúde. Olha, a realização da obra nas condições apresentadas, não apresentei condição nenhuma. Apresentei que precisa ter no orçamento a indicação de reforma das unidades de saúde. Como que Vitória está reformando as unidades de saúde hoje? Eu não estou inventando um novo procedimento, um novo protocolo de reforma das unidades. Já existe. Nós temos unidades de saúde sendo reformadas, não tem nenhuma delas parada. Aí o relatório diz, se a gente tiver reforma, implica em prejuízo à continuidade do serviço de saúde atualmente ofertado, sem previsão adequada. Quem tem que fazer isso é os técnicos, que eles estão dizendo aqui que tem muitos e bons, e sei que são bons os técnicos. Mas os técnicos não estão nas ruas. Burocrata não está na rua. E nós já temos, nesse momento, na cidade de Vitória, uma situação que tem coisa faltando. Vereador Maurício, nós não podemos aqui deixar de falar que já tem coisa faltando com a régua que estão passando aí, com a tesoura que estão passando. Nós já estamos vivenciando um momento de contingenciamento, dificuldade na execução orçamentária. Oi. O que está acontecendo com Vitória é uma situação em que as unidades de saúde nossas, que Vitória é por ser a grande Vitória, e Vitória está no centro, Vitória tem recebido pessoas de outros municípios, e isso aí está levando nossas unidades de saúde acima do limite na qual o suporte dela. Muitas das vezes o que acontece,
Aqui o problema todo é esse. Mas, em momento nenhum, mas todo momento, o nosso presidente, o nosso prefeito, a nossa secretária, atenta a essas situações, tem trabalhado muito para que seja resolvido o problema. É o que não tem acontecido nos municípios vizinhos da gente. E isso, por Vitória ser a capital, onde está as notas que tem tirado aí de excelência no trabalho de saúde, faz com que o cidadão procure a cidade de Vitória. E isso aí fica abarrotado e traz isso aí, como se diz, precisando, como se você, o vereador, o nobre vereador cobra, mais pessoas para dentro das unidades de saúde, mais médicos, e é um troço que a gente tinha que trabalhar como uma verdadeira região metropolitana, onde todos os municípios se trabalhassem iguais, facilitaria até o trabalho da nossa administração pública. Entendi, Maurício. Quando eu estava dizendo aqui, é sobre a reforma das unidades. O relatório diz que reformar a unidade de saúde é um problema para a unidade de saúde e para as pessoas que não vão conseguir usar. Vitória tem anunciado aí para baixo e para cima que está reformando um monte de unidade de saúde, que vai inaugurar mais um monte, e eu não conheci ainda nenhuma unidade de saúde que deixou de funcionar por conta de uma reforma ou construção. Então, o que eu estou dizendo é que o relatório da base do prefeito é extremamente contraditório, não sabe o que quer dizer. É isso que eu estou dizendo. Vereador Juscelino, às vezes pode ser erro de escrita. Nossa Senhora, então errou um parágrafo inteiro. Mas o relatório todo está errado. Mas então. isso acontece, prefeito. Tudo bem. Professor Juscelino. O que nós temos aqui, e o meu papel, você, cidadão de Vitória, é, no futuro, quando tiver aqui uma prestação de conta, uma audiência pública da Prefeitura de Vitória, apresentando seus gastos, seus investimentos, vir aqui, apontar o dedo para o vereador, quando nós fizermos uma intervenção, e falar assim, uai, vereador, por que Vossa Excelência não colocou na LDO da cidade? Eu vou repetir isso sempre. Porque eu já vi aqui o prefeito falar isso. Vereador, você não usou a sua atribuição de vereador de colocar na LDO. E aí eu estou fazendo a minha tarefa e a base do prefeito votou contra. Votou contra. Na política é isso mesmo, a orientação política é para que não tenha, que seja, né, mais genérica. Mas o meu papel aqui é trazer as demandas da educação, as demandas da saúde, as demandas da Secretaria de Assistência Social. A nossa Secretaria de Assistência Social não tem concurso público há mais de 20 anos. Nós não temos a implantação, né, prevista aqui dos benefícios de transferência de renda, do VIC Cidadania, que é o programa divulgado pela Prefeitura de Vitória. Há 1 ano não é admitida novas famílias. O Serviço de Proteção Social Básica precisa pensar a reterritorialização dos CRAS e CREAS, das unidades de saúde. Então, a gente está apontando aqui demandas que são essenciais para a população de Vitória. Também temos falado sobre a questão da implantação das cozinhas comunitárias, do programa Alimenta Vitória, do restaurante popular, que ainda não abriu. Nós estamos falando da política de direitos humanos, tudo isso no programa que existe dentro já da classificação programática da Prefeitura de Vitória, quando vai se pensar o orçamento. Nós estamos discutindo aqui a necessidade do povo estar dentro desse orçamento. Nós estamos discutindo aqui a necessidade de pensar recurso para a cultura, para o esporte e para o lazer dessa cidade. Estamos pensando também na modernização da gestão das pessoas, ou seja, concurso público para a cidade de Vitória. E aí no relatório contrário à nossa emenda, fala que não tem orçamento para fazer concurso, não tem orçamento para pensar de outra maneira, mas tem orçamento para entregar os PAs para a entidade privada. Uma coisa não bate. Ou eu tenho orçamento ou eu não tenho orçamento. É isso que nós estamos falando. Então, a minha tarefa para encerrar, a minha tarefa aqui hoje, foi apresentar as emendas. Não vou ser responsabilizado pela ausência de nenhum programa, de nenhum projeto da cidade de Vitória, porque atuei aqui na comissão defendendo as emendas, defendendo a necessidade de um orçamento que seja, de fato, compreendido com as prioridades para a cidade de Vitória. Porque prioridade, como saúde, educação, como eu disse, direitos humanos, cultura, lazer, esporte, servidor público, concurso público, isso é obrigação constitucional. O que nós precisamos é definir quais são as nossas prioridades.
essa é a minha tarefa aqui hoje, esse é meu empenho, farei essas emendas em todos os anos que estiver aqui como vereador, e na LOA nós vamos discutir como é que está esse orçamento, porque não acaba por aqui a discussão. Não teve emenda na LDO, mas na LOA nós vamos discutir qual é o valor para cada serviço colocado, para cada projeto, cada centavo que é destinado para essa. Aí você vai na hora certa. Esgotada a pauta da ordem do dia, nada mais havendo a tratar. Bom, 4 votos favoráveis ao vereador Davi Ismael sobre acatando o projeto do prefeito foi contra o voto do professor Juscelino nas suas emendas. Sendo assim, esgotada a pauta da ordem do dia, nada mais havendo a tratar, agradeço a presença dos senhores vereadores e declaro encerrada a reunião no plenário dessa Casa de Leis. Convoco os senhores vereadores a comparecer à próxima reunião, que será realizada no dia 26 de agosto de 2025, no plenário desse mesmo local.